Paz do Senhor. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma coisa. Não sei se eu já falo sobre isso, mas deixa eu tocar fogo aqui um pouquinho. Vocês sabem que nós precisamos comprar a casa das crianças. Ai, Jesus, me ajuda aqui. Precisamos comprar a casa das crianças. Nossas crianças estão numa casinha alugada desse tamanhozinho. E nosso desafio é comprar a casa das crianças. Nosso desafio atual foi comprar essas cadeiras. Custaram R$20.500. E nós já estamos pagando. Já pagamos 3 prestações de quase R$2.000. Yes. Até janeiro não estou devendo nada. Paguei logo 3 para a gente ficar livre, para respirar um pouquinho, né? Mas os irmãos continuem, aqueles que se comprometeram, continuem dando seu dinheiro. Porque com esse dinheiro é que nós vamos pagar as prestações que vêm. E aí vocês sabem que eu disse para vocês que o próximo desafio seria nós iremos comprar a casa das crianças, correto? Muito bem. Essa semana eu estava ajeitando o jardim da igreja. Vocês viram o jardim? Diga glória. Vocês viram uma lamparinazinha acesa ali? Verdinha. Pois é, foi feita essa semana, né? O irmão Rony comprou as plantinhas, comprou as lâmpadas e nós instalamos. No dia seguinte roubaram já uma plantinha, mas tudo bem, depois a gente compra outra, bota no lugar. Nós estamos ampliando o jardim da nossa cidade. A gente planta aqui, o povo vem, rouba, planta, rouba, planta, rouba. Aí quando você olhar a cidade toda florida, o que foi? Nós semeamos plantas na nossa cidade. Mentira, gente, isso é roubo mesmo, é ruim, é chato, é feio isso, é errado. Mas enfim, vamos ver de um lado bom, né? Não, nós estamos plantando a cidade. Aí eu estava ajeitando o jardim, pleno sol de meio-dia mais ou menos, não era Oswaldo? Cadê o Oswaldo? Não era mais ou menos isso, 11 horas para meio-dia, irmã Selma limpando aqui. Quarta-feira. E aí chega um homem, né? Conhecido meu. Pastor. Ele fala todo assim. A paz do Senhor. Paz do Senhor, vaso. Você não quer comprar essa casa aí de frente, não? É 200 mil. Eu digo, Vaza, eu não tenho dinheiro não, Vaza. A gente acabou de comprar aqui as cadeiras e tudo. Nós estamos meio lisos, né? No momento, não tem condição não. Mas eu já disse para a igreja, o próximo desafio vai ser comprar a casa das crianças. Pastor, vai ser sua. Essa casa aí é sua. É o vizinho bem ali, irmão. Não tinha casa melhor para as crianças do que aquela. Não é a de frente. É mais assim. Bem ali. 1, 2, 3 casas. Está vendendo. Vai ser sua. Vaza, não temos dinheiro não. Aí ele começou a contar histórias. Conheci um irmão. Pastor. Começou a contar a história de como Deus foi fazendo coisas com a vida de pastores e foi abençoando e as coisas foram acontecendo. Não vou contar as histórias que ele contou não. O fato é que ele disse, a casa está para vender e pastor vai ser sua. Pega aqui meu WhatsApp. Irmãos, não tem dinheiro. O dinheiro que eu tinha, fiz a reforma, estou fazendo a reforma da minha casa, né? Estou orando a Deus o que vai dar. Vamos conseguir terminar a nossa casa. Então, eu mesmo não tenho não. E a igreja também não. Mas a gente ora, não ora? E o sobrenatural acontece. Amém? Tá aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Essa casa. Tem uma irmã orando por 200 milhões. 2 milhões aqui. Hein? Vocês estão ouvindo aí? Dízimo de 2 milhões é 200 mil. E tem uma irmã que está orando aqui por 2 milhões.
Já estão perguntando quanto que vai precisar para construir o complexo TGF. Vocês sabem que sexta-feira que vem, nós vamos comemorar o aniversário da igreja, não é assim? O aniversário da igreja de 8 anos vai ser comemorado sexta, sábado e domingo de manhã. Nós vamos comer bolo domingo de manhã. Mas sexta-feira à noite, sábado à noite, vão ser programações do 8º aniversário da igreja. Toda a igreja é para estar. Amém? Nós vamos celebrar, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa história, quem nós somos, de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Amém? Sexta-feira. Vamos ter apresentações bacanas aqui. Vai dar certo, vai ser legal. Sim, do que eu estava falando mesmo? Ah, sim, exatamente. E o complexo TGF é uma das coisas que a gente fala no nosso curso de membresia, né? O que nós estamos aqui para fazer o quê? Nós temos o complexo TGF. Custa nós sonharmos? Não custa, né? Só dormir que você sonha, mas sonhar acordado, que eu estou falando, não é aquele sonhar dormir, não. Então nós temos um sonho de construir o complexo TGF. E como é o complexo TGF? É um espaço para 10 mil pessoas. Um estádio. E nesse lugar, nós vamos ter um espaço para os nossos jovens, ou seja, vamos ter o espaço de congregar, fazer os cultos, e a gente sonha que seja para 10 mil pessoas. Que tamanho tem que ser esse lugar? Eu não sei. Mas a gente sonha assim. Lugar para 10 mil pessoas e um espaço muito amplo em redor daquele lugar. Para quê? Para construir um espaço para jovens, com quadras esportivas, aquelas pistas de skate, de futebol, e também um espaço infantil, que vai ter o quê? Playground, lugarzinho para subir, lugarzinho para descer, bolinhas, coisas coloridas, e o que mais? Uma praça de alimentação, uma praça de comunhão, ok? E também um espaço para a igreja de criança. Então nós vamos ter a igreja dos adultos, a igreja das crianças, o espaço de jovens e o espaço das crianças. Vocês viram a imagem aí? Esse é o espaço TGF, o complexo TGF. A irmã Selma já foi mais longe do que eu. Pastor, vamos criar os prédios para a gente morar. Condomínio TGF. Então a gente amanhece o dia, rapaz, Vaz, aleluia, glória. Aí bate o sino, vamos orar, bate o sino, todo mundo vai trabalhar, volta de novo, apresenta o crachazinho. Complexo TGF, ela já está indo mais à frente, ela já quer o condomínio TGF, né? Mas por enquanto eu estou sonhando com um complexo, local de culto e de confraternização. A irmã já está um pouquinho mais à frente, sonhando com o complexo TGF, onde vai ser tudo os TGFenses ali, né? Família, estamos sonhando com isso. Mas enfim, nossa realidade hoje, e para quê? Quanto que dá para fazer isso? De dinheiro? Não sei. E onde é que tem esse terreno? Também não sei. Mas nós já temos pessoas sendo movidas aqui na igreja para orar por 2 milhões. Eu acho que esses 2 milhões tem a ver com esse espaço TGF. Penso que seja. 2 milhões talvez não dê para comprar nem o terreno. Talvez, não sei. Mas o nosso desafio atual é qual? A igreja das crianças. A casa das crianças. Custa 200 mil. Estou só contando para vocês. Porque o mínimo que a gente pode fazer é, pai, nós queremos essa casa. Amém? Nós queremos essa casa. A gente vai olhar para ela e dizer, é nossa. Passa por ela e diz, oi. Queridos, nós compramos essa casa aqui, era a casa do assombro. Vocês vão ver. No vídeo TGF no aniversário, vocês vão ver como nós éramos aqui. Nós fazíamos culto bem aqui, no meio de um monte de ferro e de pau, e debaixo de chuva, bem aqui, nesse lugarzinho. Quente, feito o quê? Meu primeiro microfone caríssimo,
Olha só, a gente numa igreja veio horrorosa, mas meu microfone era top. Era Sennheiser. Primeira vez que o microfone quebrou, não teve mais conserto. Por quê? Porque era tanto suor que o suor entrou, corroeu, comeu tudo. Levou pro conserto, o cara disse, cara, só pro lixo. Serve mais para nada. Tivemos que comprar outro, porque a gente suava muito. Mas foi lindo, a gente fazia os cultos aqui debaixo de poeira, debaixo de suor, de um monte de coisa. E eu acho que foi um dos tempos mais maravilhosos que nós vivemos. Gravatinha, Davi era um meninozinho desse tamanho, hoje já está casado, já está querendo ser pai. Samília era uma bebezinha, né? Esses dias eu estava vendo fotos antigas no meu tablet, achei uma foto do meu filho. Aí eu mandei para ele, olha o que é que eu achei. Aí ele disse, credo cruz, pai. Né? Mas, credo cruz, que é isso? Mago que dava dó, minha gente. Mas, continua mago, mas estava pior. E assim, a gente construiu nossa história nesse espaço, nesse lugarzinho e tal. E a gente foi melhorando. Estamos aqui. O nosso penúltimo desafio foi ar-condicionado, o outro foi poltrona e agora a casa das crianças. E o espaço TGF está no nosso coração para a gente sonhar. Amém? Complexo TGF. Rapaz, eu sei que Deus é o Deus das riquezas. Eu sei que Deus é Deus das riquezas. Meu é o ouro, minha prata. Meu é os montes e meus são os bois sobre os montes. Então eu sei que o Senhor ama crianças, eu sei que Deus tem um projeto nessa cidade com crianças. E eu sei que as portas vão ser abertas, coisas vão ser movidas, vocês vão ver o milagre acontecer. Olhar para os nossos cofres não tem. Mas eu sei que Deus move coisas. E eu sei que se nós orarmos, se nós envolvermos nosso coração, não há impossível. Tudo é possível, se nós ousarmos crer. Então nós estamos aprendendo a dar pequenos passos e perceber que Deus é o Deus do impossível. Amém? Olha só, é muito legal. Daqui um dia você bota os pés dentro e diz, um dia atrás, nós estávamos falando sobre isso. E quem veio essa conversa foi o homem, não foi eu não. Eu só falei com Deus, só falei para vocês. E ele chegou, pastor, me compra essa casa. Me compra essa casa. Eu disse, meu amado, teu dinheiro. Mas deixa eu contar algumas histórias para você, né? De coisas que Deus moveu, que Deus fez, que Deus tocou o coração de pessoas. Uma das histórias que ele falou foi... Não sei se o pastor estava construindo alguma coisa, também sem recursos, e o pastor orou a Deus a cerca de 3 mil reais. O pastor estava mexendo alguma coisa lá na igreja, passou o empresário e disse, pastor, pega esse dinheiro aqui, para ver se eu durmo em paz. E foi-se embora. Quando o pastor abriu, era 3 mil reais. Aquilo que ele tinha orado ao Senhor antes, né? E Deus havia incomodado o homem para que ele trouxesse, faça isso para que eu tenha paz, porque eu estou sem paz até que eu lhe dê esse negócio aqui. Então, assim, a gente crê em Deus que move coisas, né? E esse homem veio me insultar, não estou nem aí. Agora, nosso projeto é crer e orar a Deus acerca do impossível. Eu sei que esse homem está para vender essa casa já faz bem mais de ano já. E eu nunca imaginei comprá-lo para as crianças, porque não tinha recurso, mas esse cara veio me insultar. Então, agora, o mínimo que a gente pode fazer é começar a crer e orar sobre isso. E olhar para aquela casa e dizer, pai, quero essa casa. Nossas crianças merecem uma casa dessa. E a gente criar o espaço para as nossas crianças. Vai dar para fazer muita coisa. Durante a semana, projeto com as crianças, pequeno grupo, educação de crianças para ensinar a dever de casa. Eu sei, um monte de coisa pode ser feita no espaço infantil. Amém, queridos? Então fica nessa expectativa, nos ajuda aí. Em oração, deixa Deus mexer teu bolso, teus recursos. Eu sei que se a gente for entrar num projeto mesmo, vendendo din-din, pipoca, seja o que for, meu irmão, a gente consegue. Se os empresários não se mover, o din-din resolve. Mas a gente consegue. Sim ou não? Pois é, viu? Tamo junto? 100 pessoas, cada um com 2 mil reais, pronto, comprou a casa. É ou não é? Sim ou não, pessoal? 200 pessoas com 2 mil reais, isso é nada. E eu ainda vou conseguir uma maquineta, a gente passa na maquineta, pronto. A maquineta é o de menos, a gente vai no banco e pega. Gente, vamos para a palavra de Deus. Ô Jesus, tá bom. Luquinha, vamos adorar, macho, porque tá difícil aqui, mas
Mas é eu que estou assim, negócio aqui tá se movendo aqui. Gente, tivemos hoje nossa Santa Ceia. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a palavra de Deus. Quero ler com vocês Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1. Estou falando com os meus irmãos aqui sobre a consciência de nós sermos um corpo. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, dizendo assim: por causa disso há entre vós fracos e doentes, porque vocês não discernem o corpo do Senhor. Essa é uma declaração muito forte. Existem fracos, doentes e muitos que já morreram porque vocês não discernem o corpo do Senhor. A realidade, irmãos, de nós sermos todos um corpo em Cristo se tornou um assunto esquecido. A gente fala sobre muitas coisas, mas não fala sobre o fato de nós sermos um corpo. E a Bíblia diz que, pelo fato de nós não compreendermos isso, é que nós ficamos doentes, é que nós ficamos fracos, e é que muitos de nós morremos, porque nós não discernimos que somos corpo. Existem vários tipos de corpos que nós fazemos parte. Por exemplo, nós somos brasileiros, nossa nação brasileira, nós somos um corpo como nação brasileira. Nós estávamos falando sobre a nossa plantinha que foi roubada. E é uma coisa tão simples, não é? Quer dizer, você não pode ter um jardim porque a pessoa vem e rouba. E a gente diz: que vergonha, que coisa feia. Se as pessoas entram no mercantil, o dono do mercantil tem que botar câmera em tudo que é lado. Por quê? Porque as pessoas vão roubar. O cara bota uma loja de bijuteria que custa R$2, R$3, R$5 um objeto, mas o cara bota câmera e pessoas lá, guardas, para ver se a pessoa não bota dentro da bolsa, porque o R$3. Isso é a nossa nação. Talvez você diga: não tenho nada a ver com isso, eu não faço isso, mas a sua nação faz, os seus irmãos fazem, e você faz parte da nação brasileira. Então a vergonha da nação brasileira é a nossa vergonha. O nosso sangue é o mesmo, nós somos irmãos. Deus trata as nações. Deus é Deus de tribos, línguas, raças e nações. Esses grupos não existem por acaso. Deus trata individualmente com eles. Então nós somos indivíduos, mas nós somos indivíduos que estamos fazendo parte de uma coletividade. E Deus trata a coletividade. Nos trata como indivíduo, mas trata também a coletividade. Então nós, como nação brasileira, podemos produzir coisas que causam orgulho, que causam prazer. Por exemplo, nossos melhores atletas no futebol causam orgulho no mundo. Nós temos excelentes atletas, o mundo deseja os nossos atletas. São coisas boas que nós produzimos. Nós produzimos coisas boas em tantas outras áreas. Nós somos uma nação que produz alimento para o mundo. Muitas nações do mundo se alimentam daquilo que a nação brasileira produz. Estamos juntos? São coisas que a nossa nação produz. Nós temos muitos bons profissionais na área científica, na área médica, na área da tecnologia. Nós temos bons profissionais. Somos uma nação fantástica, de um potencial de crescimento imenso. Isso é o que a nossa nação produz como corpo. E nós fazemos parte disso. Ok? Então nós fazemos parte de corpo, como por exemplo... Cadê, Luquinha, essa música, mano? Me ajuda aí. Tá vendo? Vocês estão gostando aí? Cadê, filhão? Bota aí.
Flui, Vaz, flui. Vai adorando, vai adorando. Aumenta o fogo. Irmão, ele queria um buraco para botar a cabeça dele dentro. Eu juro para vocês. É tímido ele. Então, um outro corpo que nós fazemos parte é a nossa família. Falamos isso, estou só repetindo aqui um pouquinho do que falamos de manhã. A família é um corpo que nós fazemos parte. E nós estamos lembrando vocês que esse corpo que é a família está produzindo filhos. Sua família está produzindo filhos. Sua família está produzindo homens. Sua família está produzindo mulheres para o mundo. E qual é a qualidade de seres humanos que a sua família está entregando? Sua família está entregando homens de verdade? Não se produz homem de verdade sem uma família equilibrada, com a presença de pai e com a presença de mãe. Não seja uma feminista estúpida dizendo: eu não preciso de macho, só preciso de macho para fazer menino. Não. Você precisa de macho para cuidar do seu filho. Não é só para fazer. Qualquer bicho faz menino. Qualquer bicho. Cachorro, barata, gato, rato, faz menino. O que nos distingue como homens não é o fato de fazer menino, mas é o fato de fazer menino e educar menino. Construir menino. Formar um ser humano de qualidade, saudável, feliz, com a cabeça no lugar, com decisões certas, com atitudes certas, que não se vende, que não se troca. Essas pessoas são produzidas pela família. Aí vem a nossa parte como filho. Nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo, que a nossa família é um corpo. E a pergunta é: eu como filho sou um peso na minha casa ou eu sou uma bênção para a minha casa? Eu faço parte de um corpo, e dentro desse corpo, qual é a minha participação? Dentro daquele corpo. Porque veja o que eu estou dizendo, Deus nos trata como indivíduos, mas Ele nos trata como coletividade também. Família é um grupo, é um corpo. Aí você diz: o que é minha família? São aquelas 4 pessoas que estão dentro da mesma casa? Não, a sua família, ela já existe há gerações de séculos e séculos atrás. Antes de você teve tataravô, antes de você teve avô, bisavô, antes de você teve milhares de pessoas. E você faz parte daquilo. Você não nasceu ontem. Você não nasceu do susto que a sua mãe teve, você nasceu. Não. Existe uma construção milenar que está atrás de você e você faz parte daquilo. Se os meus bisavós e os meus tataravós fizeram besteira, foram assassinos, foram prostitutos, foram ladrões, foram pessoas erradas, é a minha família. Com toda a vergonha que ela tem, é a minha família. Mas, querido, aquilo foi a geração deles. Chegou a sua vez. E o que Deus está perguntando é: na sua geração, qual é a sua consciência? Na sua geração, qual é a revelação que você tem? Na sua geração, o que você vai mudar na sua história? Veja, Deus nos trata como indivíduos, mas Ele também nos trata como família. Como um corpo que nós somos. Nós não podemos viver com aquela ideia de que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Não existe isso. Tudo que nós fazemos respinga no outro. Porque nós vivemos em sociedade, nós não vivemos numa ilha. Tudo que você faz afeta o outro. Tudo, seja de bom, seja de ruim, afeta o outro. Por isso que a gente precisa criar essa consciência que Deus tem, a consciência do coletivo, não do indivíduo, mas é do coletivo. Quem sou eu dentro do coletivo? Não é ônibus que eu estou falando, gente. Coletivo, corpo, igreja, família. Estamos juntos? Então a sua família está produzindo um tipo de gente, um tipo de pessoa.
E a gente precisa estar esperto para isso. Então, por exemplo, se você é pai, se você é mãe, você tem um compromisso com esse menino que nasceu. Você precisa dar destino a ele. Você precisa liderar a vida dele. Está compreendendo? O que é dar destino? É liderar. É dizer qual é o rumo, é dizer qual é a direção, é assim. Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela vai envergonhar a mãe. E o que é a criança entregue a si mesma? É uma criança que não tem pai nem mãe sobre ele. Para quê? Para dar destino, para dar liderança, para dar projeto de vida. Significa dizer que o meu filho vai fazer o que quer? Não. Eu estava contando para os irmãos de manhã que filho é filho, com barba branca ou sem barba é filho. Estava contando um exemplo do meu pedreiro, estava fazendo uma reforma aqui na loja, e amanheceu segunda-feira muito aborrecido. O que foi que houve? Aí ele disse, rapaz, é porque ontem nós tivemos uma reunião familiar e mamãe chamou meu irmão assim para o canto. Quando eu vi foi só a chibatada. Plá! Um tapa na cara. E ele já é um senhor, talvez de 50 anos. E o irmão dele deve ser próximo dali. A mãe sapecou-lhe a mão na cara. E aí ele viu aquele alvoroço ali, o cara pegou o capacete e foi-se embora. E lá para as tantas ele perguntou, rapaz, o que houve? E minha mãe aí, dando um tapa na minha cara, não sei o que, na frente de todo mundo. Eu digo, o que foi que tu fez? Ah, só porque eu estava dirigindo bêbado. A mãe soube e chamou o marmanjo. Como é que é? Está dirigindo bêbado? Sapecou-lhe a mão na cara. E ele disse, nunca mais eu venho aqui. Pois não venha. Uma mãe fraca ia dizer o quê? Oh, por favor. Vem, bebê, vem. Não deixa a mamãe não. Mamãe te ama. Ou, não. Tapa na cara. Barbado sem barbado. Se não quer levar tapa na cara, seja macho. Por que você está andando bêbado na rua? De carro, dirigindo. Para machucar pessoas? Cadê sua responsabilidade de homem? E a mãe fez o quê? Tapa na cara. E o filho tem que fazer o quê? Baixa a cabeça, garoto, tu está errado. Se não quer levar tapa na cara, se comporte como homem. Está se comportando como irresponsável, como menino. Sim ou não? O que é isso? É pai e mãe que lidera a sua família. Porque essa família está entregando um tipo de gente para a sociedade. E é responsabilidade sua. Educar filho não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade do colégio. O colégio ensina matemática, português, geografia. Quem é que educa? Pai e mãe. Isso está errado, isso está certo. Filho meu não chega nessa hora. Filho meu não leva tapa de polícia. Mãe, mas eu tenho que sair. Tem que sair nada. Não morre nenhum. Então os pais que dão destino aos seus filhos, eles não são vencidos. Sabe por quê que os garotos estão tudo nas drogas? Está aí, reunião aqui, perto das estátuas. Resultado, já vai 3 mortes ali, eu acho. 3 mortes. Tudo garotinho de 15 anos, 17 anos. Cadê os pais deles? Para dar destino a esses meninos. Para evitar que eles morram, para evitar que eles entrem em lugares perigosos. Falta de pai, falta de mãe invocada. Falta de pai macho. Que o menino faz um pouquinho de chantagem e o pai faz o quê? Cede, não tem que ceder nada. É sua responsabilidade liderar e dar destino. Porque você está produzindo um tipo de ser humano. Então Deus olha para você e diz, posso contar contigo? Para a gente arrumar a nossa casa? Para a gente arrumar a nossa nação? Posso contar contigo, pai? Posso contar contigo, mãe? É pergunta de Deus, irmão. Aí nós estamos saindo de manhã, vamos trabalhar, vamos para a faculdade, vamos para o colégio, e nós como pais? Que tipo de trabalho nós estamos fazendo? Que tipo de gente nós estamos entregando à sociedade?
São crianças doentes porque não têm a companhia do pai e mãe, porque não tem conselho de pai e mãe. Muito da rebeldia que os filhos têm é só a ausência de pai e mãe. Para estar perto, para dizer como que as coisas são. Escute. Nunca se ouviu tanto de criança se suicidando e de criança se cortando. Nunca se ouviu falar tanto. Criança sempre foi criança. Quer brincar. Hoje, quando você vê uma criança, você fica admirado. Meu Deus, essa criança é criança. Não, você não vê mais criança. Você vê criança com um corpinho de mulher. Com roupinha de mulher, sensual. Um dia desse postaram uma foto. Tipo assim, olha como era a criança antigamente. Aí tem um garoto de 12 anos com um calção ridículo, segurando uma bola ré, feio demais. E do outro lado tinha o quê? Um garoto com um tompete levantado assim, um óculos esporte, uma camiseta arregaçada e um shortzinho. E todo mundo diz, isso é lindo. Não é lindo, ele não é criança. Aquele garotinho que estava com a bola, certamente muito mais feliz do que esse. Muito mais feliz, porque ele era criança. Tempo de ser criança é tempo de ser criança. É tempo de se sujar no barro. É tempo de escorregar na água que você joga dentro de casa, no cimento batido. Joga água. Sabe o que o menino faz? Aí dá aquela tainha assim, vai bater na porta. Não tem diversão mais maravilhosa. O que a gente faz hoje? Tira dinheiro de onde não tem para ir para o beach park. Para quê? Para fazer isso. Para botar os peitos e escorregar. Eu disse, não, isso eu faço lá em casa, cimento preto, de graça. E se eu quiser uma aventura maior, vai lá para a praia, sobe na duna, bota uma tábuazinha aí, vai bater lá no mar, feliz da vida. Bota o pé no chão, pega a águazinha do mar, toma banho, feliz da vida. Não gastou muito, só o transporte. É de graça lá. Deus deu pra gente. Então, por que essas crianças estão se matando? Por que essas crianças estão preferindo os traficantes? Porque não tem pai. Uma criança que tem pai nunca irá trocar o seu pai por um bandido. Nunca. Nunca. A maior proteção que um pai dá para o filho é a própria presença dele. É ele se tornar um com seu filho, é entender que eles são um corpo. Eles não são coisas estranhas, a gente forma um corpo, é a melhor proteção que se tem. Ele vai se sentir amado e querido. Por que as crianças estão querendo se matar? Porque falta esse sentimento de fazer parte, de ter um corpo, de ter alguém que me abrace, que me ama, independente de eu tirar 10 no colégio. Um abraço salva. Um aconchego salva. Ser humano salva. Basicamente é o que nós precisamos, queridos. E é por isso que Deus está dizendo que eu te julgo como pessoa, mas eu te julgo como corpo. Como é que a gente tem sido como corpo? A família é um corpo. O filho se sente parte da família. A mãe gosta da família dela. O pai gosta da família dela, quer a família dele. Porque se o desejo do filho for estar fora de casa, se o desejo do homem for estar fora de casa, se o desejo da mulher for estar fora de casa, então a casa não é um lar. É só um hotel, é só uma pensão, onde a gente vai dormir, comer, tomar banho e ir embora, porque a gente não gosta de estar ali. E por que a gente não gosta de estar ali? Porque não tem coração. A gente estava comentando de manhã que o que torna um lugar especial são as pessoas que moram lá. Não importa se é rico, não importa se é pobre. Contanto que tenha coração ali, contanto que tenha gente ali. Eu estava lembrando dos irmãos que, às vezes, ser rico não é tão bom. Não estou dizendo que a gente não deseja, não queira ser rico, eu quero ser rico.
Não acho que seja errado a gente... Agora, vocês têm que prestar atenção que as pessoas quando ficam ricas, ficam besta. Cada um vai para o seu quarto, cada um com seu tablet, cada um com seu telefone, cada um se individualiza. A casa do pobre como é? É uma rede em cima da outra. E o de baixo fazendo cosca com o que está, o de cima fazendo cosca com o que está embaixo. Insulta. Aí ele se mexe na rede, balança as 3 redes que estão no mesmo armador. Aí o outro, se quieta, eu quero dormir. A bagunça, né? É bom demais. A briga por causa de um pão. Esse pedaço maior é meu. Não, é meu. Pai, toma aquela coisa e rasga e não sei o quê. É dificuldade, mas eles se divertem com aquilo que é difícil. E acha graça, e estão junto. Os carros caros que a gente compra hoje. Eu me lembro, quando eu era criança, eu mesmo fazia meus brinquedos. Eu fazia meus trator. Eu pegava uma lata de óleo, Pajeú. Eu acho que vocês não sabem nem o que é isso. Hein? Você se lembra? Era lata de óleo Pajeú, que era... A imagem da lata Pajeú era uma lata quadrada, amarelinha, e uma negra, né? Tinha uma negra com uns pitózinhos assim. Pitó não, como é? Umas trancinhas de um lado, trancinha do outro, um lacinho vermelho e um vestido todo cheio de bolinha. Aí eu pegava aquela lata, rasgava ela, fazia o trator, como se fosse assim os paralamas do trator. Aí fazia as rodas de havaiana, de sandália, enfiava ali. Aí eu fazia o meu, como é que chamava aquilo que ara a terra? Cultivador, né, que botava atrás do trator, esqueci o nome agora. E depois que eu terminava de fazer aquela fabricação toda, eu ia arar o terreiro. Para quê? Para plantar. Né? E eu fazia com o meu trator. Esses eram os brinquedos que a gente fazia. Fazia caminhão, fazia carro, tudo a gente fazia. E era uma bênção. Os brinquedos que a gente pegava eram osso da vaca. A gente fazia um monte de criatividade, né, ali para brincar, aquela coisa toda. Então, hoje, o que a gente faz? Brincar de bila no terreiro, né? De bila. E o dinheiro era o quê? Carteira de cigarro. Estribado, ó. Pegava ali, aí eu tinha Hollywood, cigarro Hollywood, Plaza. Belmonte, mas era cigarro de gente rico. Então, assim, quanto mais caro era o cigarro, maior era o valor da cédula, né? Então, quando a gente achava essas carteiras, esses maços de cigarro, meu Deus, era uma bênção. Era como se o Plaza valesse 10, o Hollywood valesse 100. É assim, era coisa chique. Tinha umas que tinham um detalhe dourado, prata, né? Muito bonita a carteira. Eu não me lembro não, pois bem. Mas o fato é que aquilo ali era o que a gente se divertia. Aí o menino de propósito errava a bila e acertava onde? Nosso pé. E a gente ficava com o quê? Com muita raiva. E o pé machucado. E às vezes batia em cima, brigava, rolava no chão, quebrava não sei o quê, babababá. Mas era bom. Onde era que eu brigava? Só em lugares ótimos, dentro do açude, dentro do rio. Uma vez, uma dessas brincadeiras, deram um cangapé na minha cabeça que eu desmaiei dentro da água. Alguém teve que depois perceber e me resgatar de lá. Essa é a nossa brincadeira. Os meus irmãos me ensinaram a nadar quando eu era pequenininho. E como era que a gente aprendia a nadar? Jogava dentro do rio. Te vira. Aí a gente ficava e eles olhando. Se morrer, agora se esforce para não morrer, faça a sua parte. E graças a Deus não deu certo, eu não morri. E aprendi a nadar. Como era que a gente brincava de pulo? Subia no pé de oiticica. Pezão de árvore bem grande, na beira do rio. Para pular onde? Na areia. Uma dessas vezes, os meninos pulando, todos eles eram corajosos, eu medroso. Aí eu fui, pula, Mar, tu é fraco, tu é frouxo, não sei o que, vou não, pula, não sei o que, você tá bom, vou pular. Aí eu fiquei macho de repente, subi lá em cima
e via pular, quando eu ia pular, desistir, só que o pau era podre. Que eu estava segurando. O pau era podre, eu não sabia. Quando eu fiz força aqui, que eu disse, não vou mais, o pau disse, agora você vai. Passei lá uns 5 minutos. E os meninos que estavam comigo dizendo, morreu, 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 morreu. E eu só escutando as conversas. Daqui a vários minutos aqui. Aí vai e volta. Essas eram as brincadeiras, minha gente. As brincadeiras ótimas. Mas o que me parece que precisa de hoje em dia é aprender a subir de novo no pé de goiaba. A gente arranja. O Oswaldo está dizendo que não tem mais pé de goiaba. A gente arranja um pé de goiaba. Hã? Ó, lá na Mônica tem. Então, se alguém quiser saber... Se alguém quiser saber como é que é a sensação de subir no pé de goiaba e tirar a goiaba do pé, tá lá, a casa da Mônica tem. Dona Vera, lá na 60, tem pé de goiaba. Eu vi um psiquiatra maravilhoso, ele dando uma palestra, e ele estava falando sobre, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Sim, estava falando sobre questão de ser gordo, de ser magro, né? Aí uma mulher disse assim, bom, ser gordo tem suas vantagens. Na palestra a mulher interrompeu dizendo, ser gordo tem suas vantagens. Aí ele disse, por quê? Disse, porque veja bem, se a gente é magro, tipo, a gente era gordo e ficou magro. Fez uma cirurgia, qualquer coisa do tipo. Vai ter uma cobrança enorme dizendo, você tem que continuar magra. Tá poderosa, hein? Oh, olha. Começa uma cobrança muito forte para você se manter naquele padrão. Aí ele disse, se você é gorda, ninguém vai cobrar nada. Você já está gorda mesmo? Aí o doutor disse assim, de fato você está levantando um problema que eu nunca pensei. Porque sempre a gente está lutando para que as pessoas fiquem magras, até porque isso é uma questão de saúde. Não é só estética. A gente quer ficar magro por causa da estética, mas mais importante do que a estética é a saúde e as doenças que a obesidade causa, né? Aí ele disse assim, na verdade eu não tenho a receita da felicidade, porque de fato o que nós estamos buscando é ser feliz. O gordo quer ser feliz, a magra quer ser feliz. Na verdade, o que está lá no íntimo é a gente quer ser feliz. Aí ele disse, a minha definição de felicidade é bem simples. Ele disse, ser feliz é comer jabuticaba no pé. Aí a mulher disse, não entendi nada. Aí disse, eu explico. Aí ele contou a história de que o cunhado dele tinha comprado um sítio e o filho desse médico era uma criancinha de talvez 4, 5 anos. Amanheceu o dia no sítio, todo mundo empolgado, e vamos jogar bola. Todo mundo jogando bola, se divertindo, e o meninozinho, como era o menor, não dava para brincar no meio dos grandes, então ele era o gandula. A bola passava, ia-se embora, e o menino corria atrás da bola e trazia a bola. Só que, numa das vezes que ele foi buscar a bola, ele viu um pé de jabuticaba. E ele nunca tinha visto um pé de jabuticaba. Ele achava que jabuticaba dava na feira. Era um pé de feira que dava jabuticaba. Então, ele só conhecia jabuticaba na feira. Quando ele chegou ali, que viu um pé de jabuticaba, ele disse que foi um momento mágico. Ele esqueceu a bola, olhou para a fruta, pegou, comeu, e os outros, em vez de brigar, dizendo, manda a bola, bota a bola, os outros também ficaram impactados, encantados com o encantamento do menino com a jabuticaba que tinha no pé. Ele disse, isso é feliz. É uma pessoa que consegue colocar emoção, presença, numa única coisa. Viver aquele momento. Com o coração, com as emoções, com a sua presença. A felicidade está ali. Mas, no geral, nós não somos assim. Nossa cabeça está num canto,
Nossa vontade está em outra e a gente está fazendo uma terceira coisa. Nós não somos inteiros naquilo que fazemos. Não vamos ser felizes nunca. O que é ser feliz? É comer jabuticaba no pé. Ou seja, a gente pegar o nosso coração, a nossa alma, tudo que temos e somos numa única coisa. Não é assim que Deus disse? Ele disse, você vai ser feliz se você me amar com todo o seu coração, com todo o seu pensamento, com todo o seu sentimento, com toda a sua força. Ou seja, se o seu ser estiver envolvido nisso, sua felicidade vai estar ali. Amém. Então, do que é que nós precisamos? De ser corpo, de ser gente. Entender que nós fazemos parte de uma família. Ela tem membros defeituosos? Tem, mas é a nossa família. E a gente precisa definir quem nós somos dentro da nossa família. Qual é a diferença que nós causamos dentro da nossa família? É uma diferença para o bem? É uma diferença para o mal? Ou a gente é feito sabugo na água? Para não dizer outra coisa. Você sabe que sabugo é aquele negócio de milho, né? Você come o milho, sobra o sabugo. Se você soltar o sabugo dentro d'água, para onde a água for, o sabugo vai. Ou seja, ele nem fede nem cheira. Ele não influencia nada. Nós não podemos ser assim. Nós temos que causar diferença no local onde nós estamos. Então, se Deus visitar a nossa família, Ele vai estar feliz com ela? Deus vai estar feliz comigo como indivíduo? E Ele vai estar feliz com aquelas famílias nas quais eu faço parte? Então, uma das famílias, um dos corpos que nós fazemos parte é a nossa família. E qual é outro corpo que nós fazemos parte? A igreja. A igreja é um corpo que nós fazemos parte. E Deus, Ele visita a gente como indivíduos, mas Ele visita a gente como igreja também. Então nós somos uma família chamada Família Triunfo Glorioso da Fé. A primeira pergunta é, eu faço parte dessa família? O meu coração está envolvido nessa família? Eu estou casado com essa família? Ou eu sou aquele que nem fede nem cheira também? Sou só sabugo. Estou nem aí. Se exploda todo mundo. A igreja é uma instituição que Deus ama profundamente. Daí eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Isso aqui é uma revelação que Deus dá para João. E ele diz assim, vocês sabem que o Apocalipse é a revelação dos últimos acontecimentos da terra, da história humana. E Deus está dizendo a João para ele escrever. Porque ele disse assim, bem-aventurado é o que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é disso que Deus está tratando no livro de Apocalipse, sobre os últimos acontecimentos. Ele disse, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, e guarda, e pratica, e obedece às coisas que estão escritas aqui, porque o tempo está próximo. Estamos juntos? Então olha só como é que começa a revelação. No versículo 10, diz assim, João dizendo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha que coisa interessante. Ele foi arrebatado em espírito. Talvez eu não consiga explicar para vocês o que é isso, ser arrebatado em espírito. Talvez seja difícil você entender, mas o fato é que João, ele foi tomado de dentro de si mesmo. É como se Deus levou João para fazer um passeio no céu. Ele foi arrebatado, Deus o tomou. Pergunta, ele foi com corpo e tudo? Não sei. Pode ser, mas pode também não ser. Deus poderia só ter pegado o espírito dele dentro, deixou a carcaça lá na ilha de Patmos e levou João. Quando que isso aconteceu? Ele disse, no dia do Senhor. Que dia é esse? Domingo. Então era um dia de domingo. Deus foi visitar João na ilha de Patmos. O que João estava fazendo na ilha de Patmos?
Ele foi preso na ilha porque ele era perseguido por causa da palavra de Deus. Foi jogado na ilha para morrer com as feras, por causa da palavra de Deus. Mas quando João estava lá, na ilha de Pátimos, dia de domingo, Jesus foi visitá-lo. E disse: vim buscar você para fazer um passeio. Bom isso, não é não? Ei, João, vim buscar você para fazer um passeio. Vou contar a você sobre como vai ser nos últimos dias. Vou te dizer coisas para escrever. Escreve. E feliz será os que ouvirem o que você vai escrever. E praticar e obedecer o que você vai escrever, porque está perto o fim. Então no versículo 10 ele começa: eu fui arrebatado em espírito num dia de domingo, e eu ouvi por detrás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta. Jesus falou por detrás de João, e ele dizia: o que você vê, escreva no livro, e envie-o às 7 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. São exatamente 7 igrejas. O que você ouvir, o que você vê, escreva no livro e envie às 7 igrejas. Igreja é coletividade. Ok? Deus não estava tratando aqui com um indivíduo. Ele estava tratando com um grupo de pessoas. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso bem poderia ser a igreja triunfo glorioso da fé. Era como se Deus dissesse assim: ei, João, o que eu estou te dizendo, escreve. A igreja triunfo glorioso da fé. Eu tenho algumas palavras para dizer para eles como igreja, não é como indivíduo, é como igreja. Agora, qual é o meu comportamento? Eu digo assim: bem, a igreja, bobagem. Bobagem. Eu não preciso ter compromisso, eu não preciso ter envolvimento com a igreja. Como assim? O seu comportamento afeta o corpo, para bem ou para mal. Porque Deus está escrevendo a um grupo de pessoas. Aí, versículo 12, João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, eu vi 7 candeeiros de ouros. Preste atenção, candeeiro, você lembra o que é candeeiro? É aquele candelabro que tem uma haste e 6... Tem uma haste central e 6 hastes de um lado, 6 hastes do outro, e as velas são colocadas nas pontas, né? Aquilo é o candeeiro. Então, quando João se virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro. E havia um que estava no meio dos candeeiros, e esse era semelhante a filho do homem. Isso aqui é Jesus. Aí ele começa a descrever: semelhante a filho de homem, vestido com uma roupa elegante, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Escuta só a descrição da visão de Jesus que João viu. Ele estava no meio dos candeeiros e ele tinha uma roupa muito elegante, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzentes, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Isso é a descrição de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Você está acostumado a ver aquela imagem de Jesus assim, não é? Tem nada a ver com Jesus aquilo ali. Olha só como é a descrição de Jesus. Ele estava vestido, ele andava no meio dos candeeiros, ele estava vestido com uma roupa elegante, à altura do seu peito tinha um cinto de ouro, sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como neve, os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente,
refinado pela fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Você já ficou perto de muitas águas? É ensurdecedor. Para você falar perto, eu já estive, eu acho que o lugar que eu já tive com mais água foi a Amazônia. Tive o privilégio de estar lá. A gente foi para um encontro de rios, no meio da mata. Meu amigo, para você falar com uma pessoa, você tem que gritar, porque ela não te escuta. A Carlinha escorregou e a gente, para gritar, para que ela prestasse atenção, tinha que gritar, porque não dá para ouvir, o barulho das águas é ensurdecedor. João está dizendo, aquele que falava por detrás de mim, tinha o som de sua voz, como o som de muitas águas. Quando ele fala, a terra se derrete. Ele não é aquele triste, quebrado, vencido, moribundo, que as imagens apresentam. Ele é aquele vestido com veste elegante, a altura do peito, cinto de ouro, os pés são como latão reluzente. Quando ele fala, a terra treme. Os seus olhos são tochas de fogo. Quando olha para ele, não se vê a sua face direito por causa do brilho. É como luz, é como neve, é algo que você não consegue discernir por causa da luz que tem lá. Essa é uma descrição de Jesus que João estava tendo. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Tenta. Vê o que acontece. O brilho cega os seus olhos. João disse, é assim que acontece quando você olha para Jesus. O brilho dele cega você. Quando eu vi isso, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não tema, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que está vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve estas coisas que você está vendo, as coisas que são e as coisas que depois desta vão acontecer. Vou te contar aqui o segredo do mistério que você viu. As 7 estrelas que você viu na minha direita e os 7 candeeiros de ouro que você viu. As 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candeeiros são as igrejas. Escute isso aqui. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. A visão que João viu, ele tinha 7 estrelas. Quem eram aquelas 7 estrelas? Ele disse, são os pastores. Anjo aqui é o mensageiro de Deus à igreja. Não é o anjo com asinhas. É o mensageiro da igreja, que é o pastor. Isso vai ficar claro, já já a gente vai ler. Então ele disse, na minha direita eu tenho os pastores. E os candeeiros são as igrejas. E eu estou passeando no meio dessas igrejas. Estamos juntos? Ok. Hoje de manhã, nós estávamos desfrutando aqui de uma palavra muito boa, de uma presença muito boa de Deus aqui na Santa Ceia. Quando terminou o culto, a Claudinha do Gileade disse, pastor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Hoje, ela estava sentada bem aqui. Ela disse, enquanto eu estava ministrando, eu estava pregando, o Ravi estava do lado e disse, mamãe, Jesus está falando com o pastor. Mamãe, você não está vendo? O Ravi estava vendo o que estava acontecendo aqui no púlpito. Mamãe, Jesus está falando com o pastor. Era como se Jesus estivesse falando assim. E eu estava falando assim. Disse, mamãe, você não está vendo? É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho à minha direita os pastores. E eu ando no meio
dos candeeiros. Quem são os candeeiros? A igreja. Aí eu pergunto, será que a igreja é importante? Agora, será que eu não estou sendo um bobo? Será que eu não estou sendo um bobo quando eu não quero fazer parte da igreja, quando eu não quero me envolver com a igreja, quando Jesus disse, eu ando no meio dela? Eu alimento ela. Eu me lembro de uma visão que uma irmã teve, e ela disse que nessa visão, eu gosto muito dessa visão, geralmente eu cito quando a gente está falando sobre os frutos do Espírito. Porque o que são os frutos do Espírito? Você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro. E quando o Espírito Santo vem habitar dentro da gente, ele quer produzir frutos que são do céu. Então, uma irmã, uma vez teve uma visão e disse que ele via Jesus, o pastor, e a sua igreja, um rebanho. E eles estavam subindo uma montanha. E eles estavam indo para Canaã celestial. E acontecia que, nessa trajetória, enquanto eles subiam, algumas pessoas caíam. E quando elas caíam, diz que havia um grande estrondo, um grande barulho, quando um deles caía. O que Jesus fazia como pastor? Ele parava e mandava buscar. Ele ia buscar. Depois eles se organizavam de novo e continuavam a caminhada. Quando chegava num certo ponto, já era noite, estava cansado, e Jesus mandava que todas as suas ovelhas se assentassem. Quando eles se assentavam, ele vinha com alimento e um orvalho sobre todos eles. Amanhecia o dia, eles continuavam de novo a caminhada. Até que eles chegaram num lugar que tinha um portão. E quando eles chegavam no portão, o cara que estava no portão dizia, me dê o bilhete. Tipo assim, me dê o bilhete. Aí eles disseram, que bilhete? O bilhete para entrar? Mas ninguém me falou de bilhete. A irmã parou o sonho aí. Ou seja, chegou na hora de entrar, mas para entrar tinha que ter um bilhete. E essa irmã ficou orando a Deus, pai, o que significa esse bilhete? Que nos dá acesso ao céu. Depois de alguns dias buscando o Senhor, um dia ela disse que o Senhor ministrou ela dizendo, esse bilhete é o fruto do Espírito. Para a gente entrar, a gente precisa do fruto de Deus que o Espírito Santo está produzindo dentro de nós. Mas não é esse o detalhe que eu quero chamar a atenção. Ela também perguntou a Jesus, o que é que significa aquela parte que as pessoas se sentam, o Senhor dá alimento e orvalho? Ele disse, aquilo é quando o meu povo se reúne. É quando o meu povo se congrega. Ali eu posso visitá-los, alimentá-los, nutri-los e cobri-los com o orvalho do céu. Mas, queridos, se eu não faço parte da igreja, se eu esnobo a igreja, se eu acho que não é importante, se eu rejeito, se eu não quero fazer parte, como que fica? A igreja fazer parte de um corpo, é assim que funciona. Você se congrega, Jesus vem e alimenta o seu rebanho. Jesus, não é eu. Eu sou o pastorzinho, só sou o pastorzinho. O pastor de vocês é Jesus. O meu trabalho é ajudar, é cooperar com Jesus para cuidar de vocês. Agora, se vocês não congregam, como que Jesus pode passear no meio de vocês? Os sofrimentos que vocês têm, as dores que vocês enfrentam, as dificuldades que vocês estão passando, como que Jesus pode, se eu não congrego? Então vocês compreendem que Deus nos trata como indivíduos, como pessoas, mas Ele nos trata como coletivo? Então ele começa no capítulo 2, ele começa dizendo, ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto. Agora Jesus já começa a falar com a igreja. Mas ele começa a falar com a igreja através de quem? Do anjo da igreja. Percebe aqui a fala do Davi, mamãe? Jesus está falando com o pastor.
Olha só, Jesus está falando com o pastor. Aqui nesse capítulo, o Senhor diz assim: João, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Você vai prestar atenção que, a partir daqui, ele vai falar em segunda pessoa. Diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Isso é falando de Jesus. O que anda no meio dos candeeiros de ouro. Aí ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Ele está falando com uma pessoa. Ok? Com quem que ele está falando? Com o anjo da igreja. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, sei que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, por amor do meu nome, sofreste e não desfaleceste. Versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Isso aqui tudinho, ele está falando com o anjo da igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Senão, brevemente eu virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto a teu favor: você aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Agora veja o que diz o versículo 7. Até aqui, Jesus estava falando com o pastor da igreja. Agora ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olhe isso. Olhe isso. Até aqui, Jesus estava falando com o pastor. Mas no versículo 7, ele diz: escutem bem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Por que que o Senhor falou ao ouvido do pastor? Porque ele é o mensageiro da igreja. Na intenção de Deus, o que ele está fazendo? Ele está querendo falar com a sua igreja, por meio do seu pastor. Irmão, o ministério pastoral, um pastor pode ser pilantra, mas o dom não sai dele. Ele pode perder o ministério dele e voltar para o mundo e fazer um monte de coisa errada. Mas, gente, escute só qual é a tristeza. Ele pode estar na mesa de um bar com uma prostituta e, de repente, o dom pastoral começar a fluir. Porque Deus não arranca o dom. Ele usou mal o dom, mas não arranca. É como se fosse uma teta de uma mãe, um peito de uma mãe. A mãe, ela pode rejeitar ser mãe, mas ela nunca vai perder o peito dela. No dia que ela tiver um bebê, o leite aparece. É o ministério dela. Assim é o ministério pastoral. Ele é como se fosse a teta de Deus. Ele pode cair, ele pode se desviar, ele pode voltar para o mundo, mas lá no mundo, quando uma alma aparecer do lado dele, que eu falo uma alma, uma pessoa, desejando ouvir de Deus, e ele abrir a boca, o dom pastoral vai surgir. Agora imagine, eu não quero nem imaginar qual é a angústia desse homem, sabendo que dentro dele há um dom do céu, e ele está na lama. Gente, isso é do inferno, um negócio desse. Então o que Deus está dizendo aqui é: eu falo aos pastores e por meio deles eu comunico à igreja. Agora deixa eu mostrar, para a gente terminar aqui, eu não consegui pregar a mensagem hoje de novo. Estou só aqui num pedacinho. Mas deixa eu mostrar aqui um detalhe para vocês. Louvor, vocês podem vir. Olha só que coisa interessante. Deixa eu ler para vocês aqui a igreja de Pérgamo. Nós lemos sobre a igreja de Éfeso, ok? Agora no versículo 12, deixa eu ler com vocês sobre a igreja de Pérgamo. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 12:
Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas. Isso aqui Deus está falando com quem? Diga comigo, com o pastor. Veja que ele está falando em segunda pessoa. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Aí ele fala assim: eu sei onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome. Esse aqui é um pastor invocado. A tua igreja, Jesus está dizendo, eu sei que ela está estabelecida exatamente no lugar onde Satanás colocou o seu trono. Esse pastor é cabra macho. Ele foi para um lugar, abriu uma igreja no lugar onde o diabo estabeleceu o seu trono. E Jesus está visitando aquela igreja. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Aqui é uma igreja tão doida, tão valente, tão ousada, essa igreja aqui. Ela está sentada no lugar onde o diabo colocou o seu trono. Aí Jesus diz assim: mas tens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas eu tenho contra ti, porque tens aí, na tua igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí escuta o que Deus diz assim agora. Ele diz: arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Aqui era uma igreja diferente da igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, o Senhor destacou que ela era uma igreja apaixonada pela adoração. Era uma igreja apaixonada pela intimidade com Deus. Era uma igreja apaixonada por Jesus. E essa paixão por Jesus se transmitia por meio do amor que um tinha pelos outros. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, ele disse: desde que eu ouvi falar da fé de vocês e do amor que vocês têm uns pelos outros, eu não deixo de render graças a Deus por vocês. E eu oro todos os dias para que a revelação que vocês têm de Jesus aumente. Eu oro todos os dias para que vocês recebam espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês entrem em lugares profundos em Deus. Essa era a igreja de Éfeso, uma igreja doida, uma igreja apaixonada por Jesus. Mas essa outra igreja, o Senhor diz: eu conheço você. Por que Jesus conhece? Porque Ele anda. Por que Jesus conhece os cabelos da nossa cabeça? Ele diz lá em Mateus, Ele fala: não temas, não ande com medo, porque nenhuma pena de pássaro cai sem o meu consentimento. Não ande com medo. Ele diz: quanto a vocês, eu conheço os fios de cabelo que vocês têm. Agora eu fico me perguntando, como é que Jesus conhece os fios de cabelo que nós temos? Como é que Ele conta? Porque Ele se sentou do lado. Não é que Ele tenha um software de última geração e bota lá, contar os cabelos do astro. Aí o software diz assim: ah, isso é fácil, já caiu um bocado. Aí o software calcula automaticamente. Não, Deus não tem software. Como é que Ele conhece os cabelos da tua cabeça? É porque Ele senta do lado para catar piolho. Quem não veio de manhã não sabe do que eu estou dizendo, mas enfim. O fato é que Ele se senta do lado e conhece pessoalmente. Ele conta seus cabelos.
Então, nesse texto que nós estamos lendo, ele está dizendo: eu conheço você. Eu sei que você é uma igreja que enfrenta o inferno com uma força tão poderosa. Você foi estabelecer uma igreja no lugar onde o diabo colocou o seu trono. Você é uma igreja invocada, ela é diferente da igreja de Éfeso, ela tem um cheiro diferente, ela tem um gosto diferente. Você sabia que cada igreja tem um cheiro diferente, um gosto diferente? E o que é aquilo ali? É o corpo. Queridos, eu encontro pessoas que não são da TGF, mas no coração digo: esse menino é TGF. Tem cheiro, tem um gosto, tem um jeito, tem um negócio, tem uma identidade. Quem dá essa identidade não sou eu, é Jesus. Eu conheço você, eu ando no meio de você, eu sinto o cheiro de você, eu conto seus cabelos. Agora, ele diz assim: porém, tem uma coisa na sua igreja, tem algumas doutrinas esquisitas aí. Eu não vou falar sobre isso, os nicolaítas, quem são esses caras? Até porque eu não sei, brincadeira, gente. Mas o que é que me chama a atenção? É que nesse versículo, Jesus diz assim: trate com eles, porque se você não tratar, eu vou. Irmãos, isso para mim diz tanto. Está vendo o que Jesus está dizendo? Ele está falando com o pastor, dizendo: trate eles. Você compreende que o pastor tem que consertar você? E é aí onde muita gente pula fora. Muita gente diz: o Senhor é o meu pastor, falando comigo. O Senhor é meu pastor. Diga: não. Eu sou teu pastor quando eu apertar, quando eu tocar na sua intimidade. Quando eu mexer em alguma coisa em você que causa dor e você aceitar o tratamento. Nós somos cheios de milindres. Nós não aceitamos que ninguém nos trate. Nós estamos entregues a nós mesmos e isso é soberba. Não tem ninguém para nos corrigir. E por causa disso é que nós fazemos um monte de besteira. Mas Jesus estabeleceu pastores para que através deles Jesus corrigisse o seu pequeno rebanho e eles não se perdessem. Então olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando com o pastor e diz: tem coisa errada na sua igreja, corrija, porque se você não fizer, eu mesmo vou. O que é que eu aprendo aqui? E eu aprendi isso na prática. Quando eu trato você e você não se arrepende, o seu processo sai das minhas mãos e vai para as mãos de Deus. Como é isso, pastor? É igual aquela coisa que acontece dentro de casa assim. Você fala com... A mãe diz assim: meu filho, vá falar para o seu irmão vir para cá tomar café, ou então arrumar o quarto. Aí o irmãozinho vai lá e diz: ó, mamãe disse para arrumar o quarto. E o menino nem liga. Mamãe manda de novo: avise lá para ele arrumar o quarto. E o menino não arruma. Na terceira vez que ele vai ao recado, diz: ó, seu pai está dizendo para você arrumar o quarto. O menino não arruma. Quando ele menos cuida, quem está dentro do quarto? O pai. O que acontece com ele? Treme, meu amigo. Pelo menos deveria. Se o seu filho não tem medo de você, tem alguma coisa errada. Pastor, e é para ter medo? Claro que é. Não é só para respeitar, não, é para ter medo também. Não existe respeito sem medo. O medo é bom. O filho que não tem medo do pai, o pai se tornou amiguinho dele. Não pode. Pai é pai, não é amiguinho. Quando o pai fala, tem peso, treme até as vísceras. Porque o papai falou, meu amigo, chega geme por dentro. Amado, isso é bom demais. Isso é bom demais. Amados, isso alinha a gente por dentro. Na hora que você escuta a voz do pai, treme, meu amigo.
as estruturas. Que coisa linda que o pai seja assim. Porque quando ele chega é para resolver. Moleque, te ajeita. Teu pai chegou. Dentro de 2 minutos o quarto se arruma. A mamãe estava tentando fazer a tempo. Não deu certo. O pai chegou. É isso que ele está dizendo para o pastor. Pastor, conserta teu rebanho. Porque se tu não consertar, eu vou entrar no quarto. E vai ser negro para tudo quanto é banda. Porque Deus quer alinhar as coisas, irmãos. Deus quer corrigir as coisas por amor a nós. Mas Ele faz isso quando você está aqui. Você sabia que isso aqui que você está ouvindo salva a sua vida? Eu tenho consciência plena que Jesus está falando com você. Mas se você não estivesse aqui, você estaria ouvindo isso? Então é isso que nós estamos aprendendo hoje. A Bíblia manda você renunciar ao mundo. Mas o que é que a gente renuncia? A igreja. Primeira coisa, as coisas estão dando errado, não está dando certo. Primeira coisa que a gente faz, vou renunciar à igreja, abandona a igreja, está tudo errado. Jesus manda renunciar o mundo, não é a igreja, é o mundo. Quem quiser seguir a mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se. Então a gente renuncia e nega o mundo, não é a igreja. Estamos juntos? Então vocês entendem que nós somos indivíduos, mas nós também somos um corpo. E Jesus nos trata como corpo, como igreja, triunfo glorioso da fé. Quando Jesus vem visitar a igreja, triunfo glorioso da fé, e ele sente o nosso cheiro, ele gosta. Eu penso que ele gosta. Ele gosta do cheiro de vocês, do gosto que vocês têm. Mas o que eu quero despertar hoje nos meus irmãos é essa consciência de que o que você faz afeta o corpo. O que você faz como indivíduo afeta seus irmãos. E se eu tiver a consciência e a responsabilidade de que eu faço parte de um corpo, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer o que eu faço com responsabilidade. Porque o que eu faço respinga no meu irmão. O que eu faço respinga na igreja. Então, Jesus estava dizendo, dentro da tua igreja tem coisa errada acontecendo. Corrige eles, porque senão eu vou entrar. Então, que o processo não saia das minhas mãos e vá para as mãos de Deus. Que se resolva por aqui, para que ele não entre, porque se ele entrar, irmãos, vai ser voadora nos peitos, irmão, ele não vem alisando. Ele é aquele que tem chamas, olhos como chama de fogo. Ele é aquele que fala e a sua voz é como o som de muitas águas, hein, amigo? Estremece, queridão. Oh, coisa boa. Oh, coisa boa. É bom quando Deus fala com a gente. Eu sei que dói, porque quando Jesus vem, às vezes o tratamento dele não é tão macio assim. Mas salva. Eu estava falando hoje com a minha irmã Antônia. A gente quer salvar os nossos filhos de sofrimentos e dores, mas a gente não pode. Vai ter sofrimentos e dores. Não tem jeito. Não tem jeito. Então o meu apelo hoje à noite é que a gente crie essa consciência de que nós somos corpo, de que nós somos igreja. E Deus nos trata como igreja. Amém, queridos? Estamos juntos? Então se envolve com a tua igreja, se envolve com o corpo local. Diz, Pai, eu vou ser uma bênção aqui. Nós estávamos mostrando hoje de manhã o que o Projeto Céus Abertos fez nas madrugadas aqui de Maracanaú, distribuindo sopão, distribuindo roupa. O que o Céus Abertos fez em Guaiúba, reunindo algumas crianças carentes no Dia das Crianças e dando presente a elas. O que nós fizemos aqui no Dia das Crianças, e vocês deram presentes de excelência para as nossas crianças que reuniram aqui. Vocês não têm ideia. Semanas depois, a Duda, que é quase filha da Julinha, a Julinha cuida muito dela, a Duda não recebeu o presente dela. E
Toda vida que ela me via, pastor, cadê o meu presente? Eu digo, mulher, vai para a salinha, vai para o teu canto. Teu presente está lá. Quando foi, acho que semana passada, não sei quando foi, a gente conseguiu se encontrar, eu dei o presente dela. Mas a alegria dela, que recebeu o presentezinho que ela estava com expectativa, desde o dia das crianças, mas não recebeu. Então, assim, naquele dia que a gente congregou aqui, a gente conseguiu impactar a vida de várias crianças, abençoar a vida de crianças. Aquilo é sem preço, sem valor. Então, o que é isso? Você, igreja, está produzindo isso. Você, como corpo, está gerando isso. Agora, é importante que você se envolva. Existem células que estão acontecendo todas as terças-feiras. Você faz parte da sua célula? Você faz parte de um pequeno grupo? Eu não tenho como saber como é que está a tua vida. Mas se você estiver num pequeno grupo, tem. Porque o pequeno grupo pode ser seu apoio. O pequeno grupo pode saber quando você está sofrendo, pode saber quando você está chorando, pode saber quando você está alegre, pode saber quando você está atribulado. O pequeno grupo, mas eu não faço parte. Mas no pequeno grupo você pode ser acolhido. Você pode falar das suas dores, das suas angústias, você pode abrir seu coração. Se não der no pequeno grupo, tem discipulado. O discipulado é 1 a 1. Para abrir o coração. Isso é igreja, isso é o que a gente está produzindo, é o que o nosso corpo está produzindo. Então, quando Jesus vem nos visitar, Ele sente o cheiro daquilo que estamos fazendo, o gosto daquilo que estamos fazendo. E isso é a igreja Triunfo Glorioso da Fé que está produzindo. Quando vocês adoram aqui, levantam suas mãos, aquele louvor, a Bíblia fala, sobe aos céus como um cheiro suave. Aquilo é o que a igreja Triunfo Glorioso da Fé está produzindo. Bem aqui do lado, tem uma galera bebendo, na maior esculhambação. Mas no meio dessa bagunça, você está levantando mãos santas a Deus. Está dando glórias a Ele. Está louvando o seu nome. Você está centrado no lugar onde o diabo estabeleceu o seu trono. E você está exaltando o nome de Deus. Isso é o que você está produzindo como igreja Triunfo Glorioso da Fé. Juntos. Quando você se importa com o seu irmão. Quando você ora pelo seu irmão. É corpo. Estamos juntos? Nós somos corpo não só quando nós estamos bem. Nós somos corpo quando um irmão cai também. A gente não despreza, não joga fora. A gente levanta. Ele só vai embora da gente se ele quiser. Mas a gente vai segurar ele o tanto quanto a gente puder. Estamos juntos? Diga, eu sou corpo. Por causa disso há entre vós fracos e doentes. Porque vocês não entenderam que são corpo. Vocês são corpo de Cristo. Vocês se tornaram um. Jesus é a liga. Jesus é o cimento que gruda a gente. Amém? Eu oro para que haja entranháveis afetos dentro de você. Eu oro que quando você encontrar seu irmão na rua, o seu coração pule de alegria. Que bom te ver, tu é meu irmão. Tem uma alegria no coração quando você vê o outro. Não é tipo aquela coisa lá do... Como é que chama aquele... Garras da Patrulha, sei lá, o coxinha, né? Quanto tempo eu não te vejo? Vai pra lá, pilantra, tu é não sei o quê, um safado desse. Se carniça. Não é disso que nós estamos falando de entranháveis afetos. Eu vi o meu irmão, amei vê-lo. Ele não é perfeito não, tem um bocado de troço lá, mas eu amo meu irmão. Vai dar certo. Se Deus acredita nele, eu acredito. Se Deus acreditou em mim, irmão. A maior referência sou eu. O apóstolo Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores e ele me amou e me buscou. Tem esperança. Quando você olha para você, você pode olhar para o irmão e dizer, tem esperança. Então o meu trabalho é levantar o meu irmão, ajudar meu irmão, ele é corpo de Cristo. Quando eu discerno que meu irmão é meu irmão, Paulo disse, é aí que está a vida de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.